Olá, tudo bem? Eu sou o professor Vini, estou aqui para corrigir contigo a prova da URGS de 2019, prova de História. Eu sou professor de História e agora nós vamos dar uma analisada na questão 03. A questão vai estar na descrição do vídeo. Se tu ficar com alguma dúvida, tiver alguma sugestão, manda aí e deixa nos comentários para mim, ok? A 3 é uma questão de verdadeiro e falso. Verdadeiro e falso. E ela está falando sobre o cristianismo. Então é uma questão que tem como tema central o cristianismo, que vai surgir lá durante o Império Romano. Então vamos ver o que diz cada item desse aí. O primeiro fala o seguinte: o predomínio da igreja cristã no Ocidente ocorreu a partir da conversão do imperador Constantino em 312 e da imediata proibição imposta a outras religiões consideradas pagas. Veja bem, o que vai fazer o nosso amigo Constantino, imperador romano, imperador Constantino? O imperador Constantino, ele vai criar o Édito de Milão. E o que diz para nós o Édito de Milão? Veja bem, o Édito de Milão, ele dá liberdade de culto aos cristãos, liberdade de culto aos cristãos. O édito que vai instituir como religião oficial em Roma o cristianismo é de 395, chama-se Édito de Tessalônica, feito pelo imperador Teodósio. Então aqui o Constantino está dando liberdade de culto aos cristãos. E isso não significa que vai ser agora que eles vão reprimir aquilo que nós vamos chamar de religião pagã. O que é a religião pagã? Religião pagã é a mitologia greco-romana. Mitologia essa que dominava Roma, né? Tu vai lembra dos planetas aí. O nome dos planetas, Mercúrio, Vênus, Júpiter, Saturno, são o quê? São nomes de deuses romanos. Então esses deuses romanos, eles dominavam Roma, eles explicavam a vida mística dos romanos. E aí o que vai acontecer? Não vai ser aqui que eles vão abolir essa religião e nem perseguir os pagãos. Eles vão apenas aqui reconhecer a importância e o crescimento do cristianismo. Então essa alternativa aqui, ela está falsa, certo? Aí vamos para a segunda. O que diz para nós a segunda? A difusão ideológica do cristianismo ocorreu também graças a obras dos chamados pais da igreja, como o africano Agostinho, o famoso Santo Agostinho, bispo de Hipona, ou conhecido como Agostinho de Hipona. O Agostinho de Hipona, ele é um bispo, Hipona fica na Argélia, que vai ser realmente um dos grandes difusores da teologia cristã. Então, quando tu ouvir falar em Santo Agostinho, tu tem essa certeza, ele é um dos grandes filósofos da igreja cristã, ele está associado diretamente com o cristianismo. É dele, por exemplo, a ideia do pecado original, é dele também a ideia da guerra justa. Então, Santo Agostinho, e essa afirmativa aqui, ela está absolutamente correta. Aí vem a terceira, a gradual intervenção no estabelecimento de normas a respeito do matrimônio e do modelo familiar. Então, a ideia é que matrimônio e outra ideia, a ideia do casamento monogâmico, a ideia da fidelidade, né? Jura fidelidade até a morte, aquela coisa toda do casamento. Contribuiu para o processo de controle social por parte da igreja. Perfeito, é isso mesmo, porque tu vai lembrar que os povos da antiguidade não tinham essa noção que nós, uma civilização ocidental, cristã, influenciada por esses padrões, temos a ideia do matrimônio monogâmico, da fidelidade, e isso também vai servir como uma espécie de controle social que a igreja vai exercer a partir daí e a partir da Idade Média. Então,
tudo certo com ela. Aí vem a última, que é a mais danadinha, é mais difícil, tem que conhecer um pouco de conteúdo histórico aqui também. A Ordem de Cristo, criada em Portugal no século XIV, foi uma ordem de caráter religioso e militar, tudo certo até aí, instituída como prevenção, e aqui que começa o problema, contra a expansão territorial francesa, realizada pelos Cavaleiros Templários em nome de Filipe IV. Primeiro aqui tu tem que conhecer uma coisa, conhecer quem são ou quem foram os Templários, saber sobre o Papa Clemente V e saber sobre o Filipe o Belo, né? Filipe o Belo, que nós vamos chamar ele de Felipe IV. Muito bem. O que tu precisa saber sobre esses personagens aqui? Primeiro, tu precisa saber quem são os Cavaleiros Templários. Cavaleiros Templários são cavaleiros da ordem dos Cavaleiros Protetores do Templo de Salomão. São cavaleiros da época das Cruzadas que vão migrar até o Oriente Médio e vão se tornar protetores dos peregrinos que saem da Europa e vão até o Oriente Médio. E lá eles vão ser responsáveis por encontrar os tesouros deixados no Templo de Salomão. A partir daí, esses templários ganham uma dimensão política inimaginável. Por quê? Porque eles também seriam, segundo as lendas medievais, aqueles que encontraram o Santo Graal. O que seria o Santo Graal? Também uma outra lenda, o cálice que Jesus Cristo fez a última ceia, lá que ele se apresentou a todos os apóstolos como Filho de Deus e pegou o cálice, tomou o vinho, aquela história toda. O que vai acontecer aqui? Nós temos os templários se tornando indivíduos de grande poder político, de grande poder religioso e de grande poder econômico. E o que tu precisa saber? Tu precisa saber que o Papa Clemente V e o rei francês Felipe o Belo vão extinguir a ordem dos Templários. E aí é que tu vai ver, que é o que diz aqui na questão, ó, a ordem de Cristo vai aparecer. Só que ao contrário do que diz aqui na questão, essa ordem de Cristo ela nasce para ser uma espécie de sucessora dos Templários, não mais na França. Porque na França, Felipe é rei francês, que ela vai ser extinta. Então, em Portugal, nasce uma ordem que vai, de certa forma, suceder os templários como protetores da fé, como protetores desses tesouros todos. Certo? Espero que tu tenha entendido, então, que essa aí é falsa. Também espero que na tua prova o gabarito, então, seja aqui, como para mim, gabarito letra D. Estão certas apenas a segunda e a terceira, e a primeira e a quarta estão falsas, beleza? Espero que tenha gostado. Se tu gostou aí, dá um like aí, comenta no vídeo aí, me dá uma força. Valeu, grande abraço!